Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o D'Artagnan Santana, host desse programa, e este é o Bela Hub Podcast. Estamos no 5º episódio. Lembrando que esse programa tem um patrocínio da Bela Hub, o único hub de talentos do Brasil. Bela Hub Academy, a única academia de desenvolvimento de jovens talentos para o mercado da moda, do entretenimento, com certificação do MEC. Temos também o patrocínio da GS Advogados, Up Models, a maior agência de modelos do sul do país, Kids Agents e T-Faces Managing. Certo? Solta a vinheta. When we pass by and let the devil. Então vamos à apresentação do nosso convidado de hoje. O currículo dele é extenso, currículo bonitão, hein? Ele é advogado, um dos maiores juristas do Brasil, tá, gente? Ele é especialista em direito contratual, mercado de trabalho e direito público. Sócio e fundador do escritório de advocacia Gonçalves de Souza Advogados, com atuação nacional e internacional. Professor também universitário, palestrante e escritor. Presidente do Instituto Catarinense de Negociação. Habilitado no curso de Justiça por Harvard. E também faixa vermelha, ponta azul clara da Escola Chutebox. Praticante de arte marcial, o homem é brabo. E pai da Larissa. Seja bem-vindo, Alberto Gonçalves de Souza Júnior. Hey! De alguma forma a gente tem que extravasar um pouquinho, né, D'Artagnan? É verdade. Tem que extravasar um pouquinho. Sabemos bem, né, meu amigo? Poxa. Sabemos bem. E aí, mandar um grande abraço pro mestre gigante, né? É isso aí. Extravasar a nossa vida tão corrida, né? Muito corrida. A arte marcial, ela nos ajuda em vários aspectos, né? Então já vamos começar fugindo um pouco do roteiro, mas é importante falar, é importante as pessoas saberem os benefícios disso também, né? Inclusive, esses dias eu fiz um post sobre isso, que quem pratica arte marcial não está cuidando só do corpo, né? Está cuidando da mente, está ficando mais aguçado em outras situações também, por conta dos treinamentos, por conta de decorar vários movimentos, enfim. Então, é muito bom para tudo. É disciplina e obstinação, né? Com certeza. Trabalha com os 3 focos, né? Aliás, foco, disciplina e constância. Até porque a gente quer ir além e por isso está se graduando também, né? Então conta um pouquinho para nós, Alberto, como é que surgiu o escritório? Cara, é uma longa história, mas vamos tentar resumir um pouquinho. Claro, né? Com certeza. Temos todo o tempo do mundo. Maravilha. Hoje o dia é teu. O Gonçalves de Souza Advogados, ele surgiu em 1978. Né? Meu pai se formou, montou um escritório de advocacia, ele mais um colega na época, e começou a ter uma atuação em Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina. Na época era apenas a Universidade Federal de Santa Catarina que formavam advogados, juristas, né? E logo depois surgiu a Universidade de Blumenau. Então havia uma atuação muito restrita, ainda os advogados ainda eram muito poucos naquela época. No entanto, a advocacia com o meu pai ela foi ainda um pouco incipiente. Por conta de questões familiares, precisou trabalhar, e a advocacia tem um tempo de maturação muito longo. E meu pai há muito tempo, desde os 17 anos, trabalha com publicidade, trabalha com rádio. Então ele acabou misturando as duas atividades. E a advocacia, então, o Gonçalves de Souza ficou um pouco adormecido durante um período. Foi quando eu me formei e aí reavivei, né, o Gonçalves de Souza Advogados. Uhum. E a partir daí a gente começou a trabalhar, a gente fazia muitas questões cíveis. E de um determinado momento a gente se especializou em mercado de trabalho.
Então, em relações de trabalho, né? Não só, é advogado trabalhista? Eu disse, não é efetivamente um advogado trabalhista, mas sim um advogado voltado a relações de trabalho, né? Que envolve tudo, envolve aquela relação de emprego mais básica, né? De empregado, empregador, até aquela relação de trabalho entre um grande empresário e a empresa para a qual ele presta serviços. E a partir daí várias pessoas passaram pelo escritório e até que a gente chegou numa formulação de um time muito coeso, com os mesmos objetivos. E aí a gente acabou ampliando também algumas áreas de atuação. Hoje a gente trabalha, além do mercado de trabalho, trabalha com propriedade intelectual industrial, Dr. Arno. E a gente vem atuando aí, a gente acabou crescendo para São Paulo, Rio Grande do Sul, a gente tem uma atuação bem forte em Brasília também, que é a capital, não tem como fugir, né, dessa cidade. E hoje a gente vem aí atuando de vento em polpa nessas áreas de atuação, né? Sim. Então, é um escritório aí, o pessoal pega firme, é um pessoal dedicado. A gente costuma dizer que é uma familhinha, né, que a gente tem lá. Porque a gente passa mais tempo lá do que em casa, Então a gente tem que ter uma relação de trabalho ali entre o time muito, muito coesa, muito boa, saudável, né? Com certeza. E olha só, uma dúvida minha, e dentro desse programa aqui do Bela Hub Podcast, a gente está sempre trazendo, né, assuntos da atualidade. E melhor pessoa, eu acredito que a melhor pessoa para falar sobre esse assunto é você mesmo. Referente a esse caso desse menino que é um fenômeno no mercado da internet, o Luva de Pedreiro, tem 13 milhões de seguidores. Esse cara não sabe, pelo que eu vi, ele não tem uma alfabetização completa, então não lê direito, não escreve direito. Foi dado um puta de um contrato pro guri, onde amarraram ele em várias cláusulas, né? E aonde foi feito contratos bilionários, não é nem milionários, é bilionários, ou seja, muita grana envolvida mesmo, até por conta desse número de seguidores aí, 13 milhões de seguidores. E agora ele está nesse impasse. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão contratual, né? Como é que tem que ser feito isso, como é que pode ficar essa situação dele, né? Porque ele praticamente não recebeu praticamente nada, né? E ainda está sendo cobrado. Né? Eu vi que ele pediu R$70 para esse empresário para comprar uma bola. E o cara falou, eu vou te emprestar esses R$70 e depois tu tem que me pagar. Então, cara, é complicado isso. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Sempre o pessoal, as pessoas em geral, né, veem o atendimento jurídico como um custo, né, D'Artagnan. E, na verdade, a gente tentou mudar essa perspectiva de visualização do advogado, do escritório de advocacia, a fim de que justamente se evite esse tipo de situação. Então, a gente tenta atuar antes de que o problema aconteça. Ali é um caso ainda que há muita especulação. Né? Há muita especulação porque os contratos eles estão em sigilo, a gente não foi aberto. Então, o que se tem ainda é muita especulação. Né? Então, a gente tem uma versão, né, que é a do menino lá, do Luva de Pedreiro. Sim. Né? E até o ponto que eu cheguei a ouvir, a estudar, a verificar do caso, não se tem uma versão ainda do próprio empresário. Ele não quis se manifestar, né? Não. Então, o que talvez faltou ali foi efetivamente uma orientação desse menino, ou uma preparação dele, um acompanhamento por pessoas da confiança dele, ou uma agência, ou um empresário que exista ali. Depois a gente até pode comentar que a relação entre artista e empresário, né? Isso é legal. E
mas faltou, né? Eu não sei se ele teve um acompanhamento jurídico, mas eu sei que agora ele parece que tem um acompanhamento jurídico. Agora, tá sim, com o Falcão. O Falcão, exato, Exato. né? E aí vão discutir aí, vai ser uma briga interminável, né? Um processo aí que só de multa, se eu não me engano, são 50 milhões aí Exatamente. de reais. E ele já era maior de idade quando assinou, né? Exato. Então, E aí? Infelizmente, né? Há situações em que a gente não pode, como é que eu posso te dizer, cara? Não pode... ele devia estar preparado para isso, né? Tá, mas aí eu te pergunto, né? Que é isso que eu vou te fazer a pergunta, que é o que o povo tá falando, né? Claro. Se o cara não sabe nem ler e escrever direito, cara, não tem como contestar isso, não tem como rever isso. Ele vai ter que... É uma situação complicada, né? Se ele não sabe ler e escrever, existem mecanismos jurídicos para que isso ocorra, né? Ou ele constitui um procurador, ou ele constitui uma empresa de administração de carreira, né? Tá. Ou ele faz uma assinatura a rogo, né? Entende? Então, a gente não tem conhecimento de como efetivamente esse negócio aconteceu. Mas aconteceu, né? Pois é. Aconteceu. Então, até comprovar que ele não tinha conhecimento específico ou capacidade de entendimento daquelas cláusulas contratuais, há de haver um processo, né? Há de haver um processo judicial ou extrajudicial, como queiram, né? Ou muito provavelmente vai ser um processo judicial em que ele vai ter que comprovar que ele não teve pleno entendimento do que ele estava assinando. Perfeitamente. E fala um pouco para nós sobre essa importância dos contratos nas negociações artísticas. Então, D'Artagnan, assim, a gente sempre... o contrato ele serve como uma lembrança, né? A gente vai estabelecer um negócio e vamos estabelecer regras para esse negócio. Essas regras podem ser com um aperto de mão, né? Como Sim. a gente disse, vamos... No fio do bigode. Apertamos as mãos, Sim. né? Então, apertamos as mãos, tá Já tudo foi certo. esse tempo, né? né? Muita gente não leva a sério. Só que situações do cotidiano ocorrem, né? E que devem ser previstas. Né? E como é que a gente vai resolver se acontecer determinada situação? Né? Eu vou marcar um evento ao ar livre, mas e se chover? Né? O que vai acontecer? Então são previsões, a gente tenta prever situações e arrumar caminhos para que aquele negócio se mantenha, se sustente ainda com essas imprevisões. E que assim, com o passar do tempo, né, os contratos eles geralmente a tendência dele é de serem os mais longos e duradouros possíveis. Né? Quando a gente vai fazer um negócio, a gente tende a ser mais longo e duradouro esse negócio. Sim. E essas regras têm que estar estabelecidas. Não, mas eu não falei isso. Você não falou? Está lá escrito. Né? Então, a importância dos contratos é relembrar as partes daquilo que foi do que foi combinado. Né? Então, são as regras. A regra do jogo. A regra do jogo, ela efetivamente, ou a gente acerta e tem muito claro isso na confiança, né? Ou está escrito ali, para que não se tenha a argumentação ou a alegação de que não falei isso, ou não, isso não foi combinado, ou não foi bem assim. Né? E ainda a gente está no Brasil, né? Ainda vamos interpretar o que está escrito. Eu ia falar isso agora. Vamos interpretar o que está escrito ali, né? Então, é outro viés, né? Se a gente for entrar aqui... Tu estava falando esses dias para mim, o Dr. Arno também, que eu fiz a pergunta para vocês lá de como é que funciona a questão dos processos americanos, a justiça nos Estados Unidos em si, né? A gente está conversando e vocês falaram que ela é pautada e baseada em cima da regra que já está estabelecida, né? Lá há muito costume, né? Muito costume envolvido. E não tem interpretação. É aquilo ali... É o que já foi decidido, né? É o que a gente chama aqui de jurisprudência. Só que aqui se dá um poder muito grande pro juiz,
né? O juiz é o representante do Estado. Sim. E só que ele é um ser humano como qualquer outro, né? A gente sempre nós comentamos assim que um juiz que teve um filho atropelado por um motorista embriagado, ele nunca vai dar a mesma sentença de que um juiz que teve um filho que atropelou e matou uma pessoa. Então, cada juiz ele tem uma experiência de vida diferente do outro e um entendimento. E a legislação ela dá esse poder de ele decidir, né? Lógico, nos limites ali da lei, mas ele tem esse poder, né? Então ele pode ou não pode dar dentro daquilo, e aí ele vai justificar. Sim. Né? Então diz, não, mas não é lógico que ele deveria justificar de acordo com ou dizendo assim, não, por que não se aplica determinado precedente? Então ele vai ter que justificar por que não se aplicaria determinado precedente, né? Ou uma situação anterior que foi citada no processo. Que é o que eles fazem lá, eles vão atrás do que já aconteceu. Exato, né? Que é muita questão de costumes. A gente é muito difícil comparar porque são sistemas completamente distintos. Sim. Né? Aqui no Brasil a gente tem um sistema de lei mesmo, né? São leis. Isso é importante ressaltar. E lá é que a gente chama, né, de common law e civil law, né? Lá é common law, lei dos costumes, e aqui é lei civil, né? Lei legislada. Então lá há muito costume, né? O costume pauta o julgamento, e aqui não, aqui ela é julgado conforme a lei. Então por isso que os legisladores têm uma função muito importante, porque eles vão pautar, né, a convivência social. Né? E isso aí acaba isso aí acaba refletindo logicamente nos contratos. Né? Sim. Então os contratos eles têm que estar baseados na legislação, né, que vão guiar a relação entre contratante e contratado, né, e para que esse acordo de vontades não se perca com o tempo. Então, a gente tem lá, diz, não, como é que vai ser? O que você vai fazer? Quais são as atividades? E para essas atividades vai ser estabelecido um preço. Né? E caso não venha a ser cumprido, uma multa. Né? Basicamente, assim, de uma forma muito genérica, é basicamente isso. É por aí. É por aí. E fala um pouco para nós qual a importância da assessoria jurídica para os profissionais da área da moda e do entretenimento. Isso aí é muito importante, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores a questão de imagem, a utilização Com certeza. né? O pessoal da moda, do meio artístico, eles trabalham com a imagem deles, né? Então a imagem deles é o produto. Né? Uma vez eu conversei com um advogado de renome, e ele me comentou assim que, disse, pô, veio um cara aqui e me pediu para fazer um processo para trabalhar no êxito. Aí ele disse, cara, mas e até terminar esse processo, como é que vai ficar? Eu disse, não, mas você vai ganhar no êxito. Mas e se eu não ganhar? Daí ele disse, pois daí é o risco, né? Aí ele disse, não, o que eu vendo, não me peça de graça a única coisa que eu tenho para vender. Né? Que é o meu serviço, é o meu conhecimento. E o modelo, o pessoal do mundo artístico, a única coisa que ele tem para vender é a imagem, né? O talento. Né? Sim. Seria como pedir carona pro taxista. Né? Não dá para pedir carona pro taxista. Né? Boa. Então, Boa assim, deixa eu tirar uma foto com você. Eu disse, não, peraí, ou deixa eu ir num evento com você, ou vai no meu evento. Eu disse, não, peraí, a minha imagem, a minha presença é o meu produto. Sim. Eu vendo isso, eu trabalho com isso. Então, por isso que é importante o empresário, por isso que é importante a agência, assessoria, a assessoria jurídica, né? Porque é mais ou menos o caso do menino, assim. Exato. Né? Então, a assessoria jurídica nesse ponto é importante porque você vai estabelecer várias regras, vários contratos com o empresário, com a pessoa que vai tomar o seu serviço, com a pessoa que vai pedir para que você vá ao evento. Né? E como é que vai funcionar? São as regras que vão estar estabelecidas no contrato. Quem é que vai decidir? É o empresário ou é o artista? Perfeito. O empresário ele tem que passar para o artista necessariamente?
Com certeza. Né? Que foi o caso do menino do Luva de Pedreiro, que houve recusa de diversas participações em podcasts, em programa de televisão. Sim. E, na verdade, ele não ficou sabendo nem que foi convidado. Nossa. Né? Então... E o direto no empresário, só que o empresário não comentava com o menino, né? Com o artista, no caso. Sim. Então ele acabou podando, acabou desvirtuando, né? Não sei se é esse o termo adequado, mas acabou desvirtuando aquele contrato, né? Ele acabava decidindo, então ele acabou tomando posse do produto total do menino, né? Sem que ele tivesse qualquer tipo de poder de decisão. Sim. Né? E Alberto, o teu escritório, tu também como pessoa, vocês têm uma peculiaridade que é humanizar o tipo de trabalho que vocês fazem, né? Não é à toa que nós somos parceiros já há bastante tempo, tá? O Alberto professor, né? Tu dá aula em várias faculdades. Tu passa um pouco disso ou é só mesmo a questão de matéria e tal? Como é que é o Alberto professor, assim, passando esse conhecimento? A gente tenta passar o dia a dia, né? Porque o acadêmico, quando está na faculdade, ele está passando por uma formação, ele vai ter uma formatura, né? Uhum. Então ele vai estar formado. Então a gente vai formar, vai moldar um profissional. E o profissional, ele tem que ter a teoria. Mas na prática a teoria é diferente. Né? Então essa formação, ela é fundamental, a formação prática, a formação do dia a dia, porque eu sempre conto um caso aqui que me aconteceu. Teve um processo que era um processo porque era para ser simples. Era para ser, vou lá, faço audiência, a audiência era célula de conciliação, como era contra a administração pública não faz acordo. E, no caso, teria um prazo para apresentar, o município teria que, né, a administração pública teria um prazo para apresentar essa resposta. A defesa, enfim. Eu cheguei na audiência, consultei o processo eletrônico ali na hora e constatei que não tinha essa defesa. Eu disse, doutor, não apresentou defesa? Aí ele disse, não. Aí o juiz mais depressa disse, não, Alberto, aqui na minha vara eu dou 15 dias para apresentar a defesa. Eu disse, que bacana, até porque se não tem conciliação, ou se tem conciliação, não precisa apresentar defesa, né? Uhum. Você não precisa, não dá esse trabalho ao advogado. Mas se não tem conciliação, né, teria que apresentar defesa. Eu disse, que legal, bacana, mas sim, a lei diz outra coisa. A lei diz que eu tenho que apresentar defesa agora, e não daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias já passou o prazo, o advogado já perdeu o prazo. Então, assim, faz isso para mim, registra esse pedido, indefere, tudo bem. E aí se deu uma celeuma naquela hora ali que o juiz ficou bravo porque eu pedi para que registrasse isso. Tu tá seguindo a regra? Aí deu um balaio de gato. Foi tipo assim, então escreve isso que o senhor tá falando, né? É daqui a 15 dias. E o acadêmico, ele como é que ele se sairia numa dessa? Ele tem que estar pronto para esse tipo de situação. Entendi. Né? Porque... E tu passa algumas situações assim? Sim. Eu costumo levar a prática efetivamente, né? Porque a academia de direito, ela vai ensinar você a legislação, mas em tese você vai sair dali pronto para exercer uma profissão. A gente não está ali para ser teórico, né? Então, sim. Também, além da teoria, há ali uma formatura, uma formação de um profissional. E esse profissional ele tem que estar pronto para determinadas situações e situações de crise, né? Como essa. Como assim? Então, eu estou defendendo o interesse do meu cliente, né? E a defesa do meu cliente tem que estar pautada estritamente na legislação. Então, sim. Cada ponto... né? Cada pontinho desse é ponto de defesa, é ponto de argumento. Então a gente costuma sempre ter uma minúcia, fazer uma análise bem minuciosa da situação e ir ponto a ponto, ser minucioso, ir nas filigranas do processo.
né? Então, a gente é sempre pautado nisso, tanto no escritório quanto na academia. Muito bom. Fala um pouco para nós sobre a diferença entre contrato de empresariamento e contrato de agenciamento. Muito importante essa pergunta. O empresário, né, ele é quase que um sócio, né, do artista ou do atleta. Ele assume muitas vezes tanto o risco da operação quanto o bônus, né? Tu diz o empresário. O empresário, o contrato de empresariamento, né? Ele assume o bônus e o ônus também, é quase como um sócio, né? Então, o artista vai receber um cachê, metade, ou conforme determinar o contrato, um percentual fica para o empresário, né? Então, e o agenciamento já é diferente, né? O agenciamento é um serviço pontual, né? Se você vai lá na agência, você pode ter várias agências, né, com seu nome. Você pode ter a Up Models, pode ter a 40 Graus, pode estar inscrito em várias agências, e ela vai selecionar você e você vai pagar um preço fechado para aquilo ali, né? A teoria é basicamente essa, né? Então, o empresário vamos dizer, é um sócio, né? É um sócio do artista. É muito importante essas diferenças aí. As pessoas confundem muito, né? Exato. Confundem demais. Exato. Então, também a importância de se escolher um bom empresário, né? Um empresário que se tenha afinidade, né? Mas antes do empresário, pelo que eu entendi aqui, é bom a gente escolher bem uma assessoria jurídica. Exatamente. Até para esse empresário trabalhar na linha. Porque quando tu contrata um empresário também, né? Ele, é como tu falou, o artista ele tá acima. Sim. Do empresário, e não ao contrário. Exato. É a junção, né? Você tem a pessoa que tem o produto e você tem a pessoa que vende esse produto. Entendi. Né? Então, há uma sociedade, há um affectus societatis, que a gente chama no direito, né? Um termo técnico. Então, mas está falando latim, né? Há essa comunhão de esforços. Tem que haver, né? Se você vai montar uma empresa, né, para vender pregos ou para vender qualquer coisa, vai ter a pessoa que tem o prego, que tem o produto, e a pessoa que vai vender, né? Não adianta ter dois caras que têm o prego e não tem para quem vender. E não tem quem faça a venda, né? Então, vamos juntar com quem eu vou somar, entende? E essa junção, esse casamento, ele tem que estar pautado em regras, né? O que vai acontecer? Tudo no contratinho. Exato. Sensacional. Então, esse foi o Alberto Gonçalves de Souza. Um prazer, meu amigo, te ter aqui. O prazer é todo meu. Eu tava te esperando. Agora vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, inclusive o GS Advogados, né? Gonçalves de Souza, para quem não sabe o que é o GS, tá, produção? Tá só GS, mas os caras não sabem, então eu vou explicar. Gonçalves Advogados é um dos nossos patrocinadores. Bella Hub, o único hub de talentos do Brasil. Bella Hub Academy, a única academia de desenvolvimento de jovens talentos para o mercado da moda e do entretenimento. Up Models, a maior agência de modelos do país. Kids Engines e T-Faces Manage. Certo? Então esse foi o 5º episódio. Quero agradecer novamente ao Alberto. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Qual o teu arroba lá, pessoal? @Alberto_GSJ. Perfeito. E não deixem de seguir essa pessoa que vos fala também, D'Artagnan Santana, o host desse programa, certo? Um abraço. When we pass by and let the